2 Samuel, capítulo 23, versículos de 8 até o 23. Os valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basabete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram a Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi à caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Jeruía, era cabeça de 30 e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os 3 primeiros. Era ele mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, os 3 primeiros não chegou. Também Benaía, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu uma cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaía o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Vamos orar, irmãos? Te louvamos, Senhor, por este momento tão agradável, Deus. Estamos na Tua casa, cantando, lendo a Tua palavra, ó Deus, buscando a Tua presença para as nossas vidas. O Senhor coloque no coração de cada um de nós esse desejo agora, Deus. Esse desejo de conhecer mais um pouquinho da porção da Tua palavra. O desejo, ó Deus, de buscar praticar as virtudes celestiais. Aquilo que é bom e que o Senhor Deus quer que ocupe o nosso pensamento, quer que ocupe a nossa vida prática. Que o Senhor nos fortaleça para isso, ó Deus. É isso que nós pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Nossa lição de hoje, podemos dizer assim, é sobre
coragem. Nosso tema de hoje, as virtudes celestiais, é coragem. É interessante que estudar coragem num tempo, creio eu, de tanta fraqueza, de tanto temor, é algo muito importante. Nós percebemos que, de certa forma, valentes estão meio escassos. Muitas vezes nós olhamos ao redor e não encontramos pessoas corajosas, principalmente no que se diz respeito ao trabalho do Senhor. Se nós olharmos na Bíblia, esta palavra coragem aparece apenas 2 vezes. É claro que outras palavras, vão aparecer relativo à coragem, como corajosos e outras palavras sinônimas. Mas a palavra coragem, dessa forma, na Revista Atualizada, aparece apenas 2 vezes. E essas 2 vezes, uma foi o texto que foi lido de 1 Reis, capítulo 2, de 1 a 4, quando Davi está perto da sua morte e fala para seu filho Salomão, coragem, pois, sê homem, guarda os preceitos de Deus, ande nos caminhos de Deus. Coragem para guardar, seguir a palavra de Deus. Esse texto diz que se você for fiel, guardar a presença de Deus de todo o coração, nunca te faltará sucessor, ou seja, ele teria uma família abençoada, seguindo os caminhos de Deus. O outro texto tem Atos 23, 9, quando aparece o seguinte versículo: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. É um texto interessante. Jesus aparece para Paulo. À noite ele aparece, pôs-se ao seu lado e diz para Paulo: coragem. Do mesmo modo que você deu testemunho em Jerusalém, você vai também fazer em Roma. Coragem. E a gente percebe que realmente exemplos de homens corajosos são importantes para nós, para que nós também estejamos nos animando a fazer, a realizar obras boas. Ver alguém com coragem nos dá coragem. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa, você fala: não é possível. Ou às vezes você fala assim: se fulano fez, eu também faço, eu também consigo. Te dá coragem. Quando a gente pensa nos homens de Deus, é difícil você começar a olhar para Paulo e imaginar Paulo à toa, Paulo assim tirando férias. Não, agora eu vou passar assim uns dias na praia, só comendo meu peixinho, Talvez Paulo tenha esses momentos, não foram registrados, mas você percebe que era um homem que tinha uma vida muito intensa nos caminhos do Senhor, corajoso nos caminhos do Senhor. Eu então, irmãos, escolhi esse texto porque os valentes de Davi, creio que são corajosos. Essa palavra valente retrata a coragem. Então os valentes são homens corajosos, e a gente com certeza pode aprender muito com estes valentes de Davi. O que é ser valente? O que é ser corajoso? Nós sempre ouvimos falar que coragem não é alguém que não tem medo, mas é alguém que, mesmo adiante de ter medo, ele enfrenta, ele vai em frente. Coragem, então, é uma ação determinada, em que você vence as barreiras, as dificuldades e consegue a vitória. Isso que Deus quer de nós. E eu separei 2 palavras para nós entendermos o que é ser corajoso, o que é ser valente, baseado nos valentes de Davi. A palavra força e a palavra humildade. Para a gente entender um pouquinho o contexto aqui dos valentes de Davi, aqui nós percebemos nesse texto que Davi tinha pelo menos 37 homens que formavam lá o seu conselho de guerra, ou seja, os seus valentes. Esses homens devia ser a reunião do conselho dele,
onde ele sentava com aqueles homens, se aconselhavam e juntos armavam estratégias para lutar. O que o texto diz que dentro desses 37 37 homens, existiam cinco que se destacavam, sendo que 3 eram os principais. Conta que 2 estavam mais acima do que os outros, mas ainda não chegaram aos 3 primeiros. Então ele fez essa diferenciação, né? Entre aqueles 30 e poucos homens, 5 eram que se destacavam. Dos 5, 3 eram os mais importantes aí. Nós vamos destacando qualidades aqui de cada um desses 5 homens, desses 5 valentes de Davi, destacando aqui o que nós podemos aprender com os valentes de Davi. Então, em primeiro lugar, a força. Josebe-Basebete, versículo 8, diz aqui: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal de 3, este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. O que nós podemos aprender aqui? Coragem diante do aparente impossível. Crer no impossível. Aonde que a gente tira a impossibilidade desse texto aí? Vocês prestaram atenção no que nós lemos? Prestaram? O que ele fez? Feriu 800 com uma lança de uma vez. Como entender isso? Talvez no céu a gente tenha uma explicação melhor, né? É algo extremamente impossível. Nós temos aqui 100 e poucas pessoas, né? Como um homem pode ferir 800? Mas nós acreditamos que esse homem, ele foi além do impossível. Ele não se desanimou diante desta aparente impossibilidade. Ele talvez tenha dito: eu não posso ficar sentado aqui. Talvez ele tenha dito: se eu vou morrer, pelo menos eu vou morrer lutando. Eu creio que ele deve ter passado uma dificuldade, né? Quando ele foi levantando lá, não tem na narração aqui, mas as pessoas falam: para com isso, não vai lá não, né? Que desiste disso. Você vai lutar contra aqueles 800? Mas ele não se deixou levar pela impossibilidade, pelas dificuldades, pelas pessoas que estavam talvez à sua volta, dizendo: é impossível. E ele foi lá e fez o que era impossível. Eu creio que ele deve ter lembrado de Isaías 43:13, quando diz: agindo eu, quem impedirá? É da vontade de Deus. Eu sou a força, eu sou o teu escudo, eu sou aquele que está contigo. E aí, irmãos, nós precisamos ter coragem. Para ter coragem, eu preciso ter força. E essa força se destaca, em primeiro lugar, crer no impossível. Porque para Deus não há impossível. Quando nós nos colocamos diante de Deus, a vontade de Deus é feita. Os recursos Ele mesmo providenciará. Mas Deus vai realizar a sua obra. Segundo lugar, Eleazar. Depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aui. Eu estou lendo rápido porque é meio difícil escrever. Dodo, né? Dodo, filho de Aui. Entre os 3 valentes estavam com Davi. Quando desafiaram os filisteus reunidos à peleja, quando já se havia retirado dos filhos de Israel,
ele se levantou e feriu os filisteus, e até cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento. Ele lutou, feriu, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Aqui nós tiramos a lição da perseverança. O valente, o corajoso é perseverante. Que perseverança que a gente pode encontrar aqui no Eleazar? Destacando essa ideia de pegou a espada e lutou tanto que depois parece que a mão dele ficou presa, ele não conseguia se soltar mais a espada. Poderíamos dizer que ele teve uma cãibra na mão e a mão ficou com a espada. A determinação, de certo ponto, ela chega a um ponto que você luta, e até no momento em que você não mais está lutando, você ainda está pegado à sua espada. Eu tenho um amigo pastor que ele luta karatê, e ele repetia tantas vezes os golpes, né? Que era meio perigoso chegar perto dele. Um dia eu cheguei perto dele e falei: ô Ricardo, ele já assim, sabe? A pessoa tinha um reflexo. Eu falei: que é isso? É tanto a prática, você automaticamente. Eu creio que esse homem ficou tão apegado àquela espada que a hora que acabou todo mundo, matou todo mundo lá, ele ficou ainda assim, lá no, igual um videogame, não desliga não, ele está lá. Mas eu quero ressaltar a perseverança. A perseverança. Muitos lutam, mas desistem da luta. Nós cremos que quando estamos diante de uma luta, nós precisamos nos manter firmes. Algumas pessoas dizem, uma frase diz que o que nos mantém longe da vitória são poucos minutos ou centímetros. Muitos perdem porque param. Um cavalo ganha uma corrida por cabeça e não na frente. Um carro consegue ser o primeiro por poucos segundos. E aí poderíamos dizer tantos esportes, milésimos de segundo garantem uma vitória. E repare que aquele que é vitorioso é ele que ganhou. Os demais são esquecidos. Porque eles perseveraram, eles lutaram mais, se arriscaram mais. E a perseverança, irmãos, ela faz parte dessa coragem. Porque não adianta começar, mas nós temos que ser perseverantes. Em terceiro lugar, Samá. Capítulo 23, 2 Samuel, versículo 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram a Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e o feriu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. A gente tira aqui a lição da coragem de se arriscar por um projeto concreto. Então, ter um objetivo próprio. Samá, ele se dirigiu-se a um centro, uma estratégia aqui de guerra, de luta, e ele ficou defendendo aquele campo, aquele espaço pequeno. E assim Deus efetuou o grande livramento. Se ele simplesmente lutasse, uma hora ele joga para cá, outra ele joga para lá, talvez ele não conseguiria. Mas a estratégia dele, de ele escolher um campo, um pedaço de lugar, e ele defendeu aquele lugar. Esse é o tal do foco. A gente tem falado muito em foco, necessidade do foco. Eu contei uma ilustração, eu acredito que foi só na reunião de oração que eu contei. Se eu contei aqui domingo, eu vou contar novamente. Uma ilustração que fala sobre foco, daquele homem que era especialista em arco e flechas. E esse homem então foi levar uma pessoa para ensiná-lo, né, para mostrar como era um mestre de arco e flecha. E ele colocou lá uma maçã, lá, um alvo bem distante, né, muitos metros distante,
e com a sua flecha ele jogou e acertou. E está lá o aprendiz observando. Depois ele falou para o aprendiz: agora você vai vendar os meus olhos, você vai me girar um pouco para lá e para cá, e depois eu vou jogar novamente. E foi feito isso. E ele vai, mira e erra. E errou feio, né? Ele ainda com os olhos vendados perguntou para o seu aprendiz: e aí, acertei? Ele disse: não, você errou e feio, né? Pensei que eu ia ver aqui uma coisa maravilhosa, eu ia ver alguém que não erra nunca. Você vai tentar de novo, né? Quer tentar de novo? Não. Aí ele tirou a venda e falou para ele assim: é o seguinte, para que a gente acerte, para que a gente consiga acertar, nós precisamos enxergar o alvo. Você só acerta quando você tem um alvo. Se você não tiver o alvo, você nunca vai acertar. Aí essa comparação do foco, né? A gente tem uma vida, e se a gente não tiver um objetivo traçado, um foco traçado, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. E qual é o nosso foco? Tudo seja feito para a glória de Deus, é o nosso tema do ano. O foco é com essa vida que Deus mesmo me deu, eu possa glorificar a Deus. Para que eu tenha esse foco, eu tenho que usar uma lente. Que lente é essa? A Bíblia, a palavra de Deus. Eu preciso ter uma cosmovisão bíblica do mundo. O que é cosmovisão? A visão que eu tenho do mundo, ela parte do que eu conheço da Bíblia. Eu até dei um exemplo hoje cedo, na escola dominical. Se alguém lê a Bíblia e diz lá, a Bíblia está falando: você deve buscar fazer o bem, não faça o que é mal. A pessoa lê isso. Aí ela fala: aprendi na Bíblia que eu não devo fazer o mal, então eu vou parar de ajudar as pessoas. Ué, mas peraí, parar de ajudar as pessoas? Porque ajudar as pessoas é um mal. Toda vez que eu ajudo alguém, eu só me dou mal. Olha a lente que essa pessoa está usando. Ela vai ler a Bíblia, que está falando para ela não fazer o mal, e ela vai parar de ajudar os outros, porque ela acredita que ajudar os outros é um mal. Então, eu preciso ter uma lente. A ideia de lente é fácil explicar, né? Se eu tirar os meus óculos, vocês ficam um pouco embaçados. Mas por quê? Porque a minha visão, ela não está com a lente própria, adequada. É interessante quando você vê certas pessoas e você fala: mas como o sujeito faz isso? Como o sujeito pratica isso? Como eles vivem assim? É a lente que eles estão usando. Eles nasceram, foram educados, aprenderam que aquilo é o certo. Você não pode chegar lá com óculos e tentar explicar para uma pessoa que não conhece. Você tem que ensinar aquela pessoa, mostrar a palavra para aquela pessoa, para que a partir do momento que ela estudar a palavra, ela com a lente certa, ela vai mudar. Então, isso precisa ser feito por nós. Temos alvo, temos uma visão e seguir em frente para servir a Deus. A segunda palavra é humildade. É interessante você pensar que um valente pode ser humilde, porque aparentemente a ideia de valente é sinônimo de ser famoso. Famoso muitas vezes é sinônimo de ser arrogante. E nós pensamos, né, que heróis são necessariamente aqueles que aparecem, mas na verdade valente não é alguém vaidoso. Para ser valente precisa ser muito humilde. É isso que nós vamos ver agora. Capítulo 23, de 13 a 16, eu não vou ler todo esse texto, mas repare o versículo 15: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Davi fala essa frase, estão lá num campo de guerra lá, e ele fala: quem me dera beber água, está lá junto às fontes, à porta de Belém. Alguns daqueles homens ouviram isso. Seus homens viram-no suspirar pelas águas de Belém. Então, eles saíram num lugar difícil, no meio dos tiros lá, tiro de lança, né? E foram buscar essa água. Ninguém lhes obrigou, ninguém pediu,
mas eles foram buscar a água. Muita humildade por parte daquelas pessoas. O trabalho voluntário. Já pensou, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo de trabalho forçado, né? Hoje em dia, se alguém falar, estou com uma sede, a pessoa fala, Muitas vezes nós ouvimos, sabemos o que devemos fazer, mas não somos voluntários. Davi disse: eu quero beber água. E aqueles homens, vamos lá, se arriscaram por trazer um copo d'água. Na causa de Deus, nós não precisamos fazer as coisas, e não podemos, né, irmãos? Fazer as coisas só porque somos obrigados, porque somos convocados, porque somos ameaçados. Se não fizer, vai ser chamado no conselho, vai ser disciplinado, ou pior ainda, você vai para o inferno, né? Não, eu preciso trabalhar, eu preciso servir a Deus, porque eu sinto essa necessidade, irmãos. Eu estou aqui na casa de Deus hoje, isso é bom para mim. Não é possível que domingo que vem eu não vou lembrar do momento que eu passei bom na casa de Deus, e não vai despertar o meu coração para vir à casa de Deus. Um dia eu levantei domingo cedo e falei: como alguém pode acordar domingo cedo e falar, vou pescar, ou vou dormir, ou vou fazer não sei o quê? Por quê? Porque eu criei um hábito. Eu acordo, eu quero vir para a igreja. Como alguém pode chegar domingo à noite, né? Vou assistir, sei lá o que está passando na televisão. Vou ficar em casa. Então estão entendendo? A gente tem que fazer as coisas voluntariamente. Servir a Deus. Fazer as coisas porque isso me dá alegria, porque isso é a vontade de Deus. E aí então, o valente é aquele que é humilde. Também, versículo 16: aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento, os filisteus tiraram a água do poço, junto à porta de Belém, tomaram e levaram para Davi. O que Davi fez com a água? Não quis beber. Longe de mim fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram. Aqui não que aqueles homens sofreram ou morreram, mas ele está dizendo, como eu tomaria uma água, é como se eu estivesse aprovando, como se eu estivesse aceitando que eles fizessem esse esforço por mim. Não era necessário. Onde já se viu, eu estou apenas com sede. Alguém vai perder a vida porque eu estou com sede? Mas eles não se portaram com isso. Eles se arriscaram de tamanho grande, né? Para servir Davi. Repare que aqui a humildade que eu estou levantando é do próprio Davi. Uma autorrenúncia. Aqueles homens também renunciaram, mas Davi não tomou a água, ele renunciou a tomar aquela água. Nós percebemos que Davi poderia muito bem dizer: tá certo, eu mereço, eu sou o rei Davi, sou melhor que todos, e foi bem pensado, eu precisava mesmo tomar essa água. Faltam valentes, humildes, né, irmãos? Muitos obreiros nos dias atuais deixam que o sucesso, a fama, tome lugar deles. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de celebridades, bispos, pastores, apóstolos famosos. Começaram como um pastor humilde que atendia a necessidade das pessoas, que ajudavam, mas o sucesso cresceu tanto que aquele que era afável, meigo, não tem mais tempo para ninguém. Tem pastor hoje que você vai tentar falar com ele, ele fala: olha, infelizmente não tem um espaço na minha agenda,
não tenho tempo. Tem tempo para quê? Você não tem tempo para conversar com uma pessoa? Para orar com uma pessoa? Davi demonstra essa humildade. É interessante que foi a mesma humildade que Urias, esposo de Betseba, teve, não? 2 Samuel 11, 5-15 fala que quando Davi chama Urias e diz: vai descansar, vai para sua casa, dorme lá com sua esposa, tira uma folguinha da guerra. O que Urias disse? Urias disse: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os meus servos estão acampados ao ar livre. Eu hei de entrar na minha casa, comer e beber, para deitar-me com minha esposa, com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então, ele ficou lá na portinha, lá, né, sentado, deitou lá no chão e dormiu. Não quis, foi humilde, e dessa forma demonstrou ser valente. Ainda, irmãos, aqueles homens que viram Davi jogar a água fora, imagina, eles poderiam ter ficado muito bravos, né? Olha, Davi, mas a gente quase morre para te dar água, e você vem e joga essa água fora. O que eles fizeram? Eles não fizeram nada. Eles não se sentiram descartados, humilhados, e eles sim continuaram, né? Eles estavam felizes porque eles serviram e realmente fizeram a parte deles. Demonstraram amor. Esse amor que não se sente desprezado, que não é sensível quando é julgado, ou quando é criticado, ou quando uma coisa que você faz, as pessoas não aceitam. Eles não deixaram de considerar Davi, de andar ao lado de Davi, mas seguiram. É muito importante isso, irmãos. Nós servimos a Deus, fazemos algumas coisas e nunca, pedir para Deus, nunca deixe eu ficar magoado, eu deixar o trabalho do Senhor, porque estou contrariado com um pastor, ou com um presbítero, ou com um irmão. Nunca deixe, que eu nunca deixe de servir a Deus por poucas coisas. É um pedido que a gente tem que fazer a Deus, porque esse pedido está relacionado ao amor, a servir. E por último, irmãos, trabalho incondicional. Nós temos aqui mais alguns exemplos, a partir do versículo 8, exemplo de Abisai. Este homem, ele, conta-se aqui, que ele não fazia parte dos 3 primeiros, mas ele também continuou, né, firme ali, diante do seu chamado. Conta aqui que ele matou um leão, e depois que ele matou um homem, mas ele não era dos primeiros, nem por isso deixou de servir, de trabalhar. Não estava entre os primeiros, mas seguiu adiante. Esse provavelmente era um daqueles que por causa de 1 centímetro, né, não estava entre os primeiros, mas não era o primeiro. Mas eu não vou deixar de trabalhar. Nós vemos aqui esse exemplo, né, de homem que serviu a Deus, um homem que amou e serviu a Deus. Tem o exemplo de Abisai, também a mesma palavra, né? Era cabeça de 30, mas não era entre os 3, não estava entre os 3. Esse Abisai diz que ele com sua lança feriu 300, mas ele seguiu adiante, servindo a Deus. Aqui a ideia de humildade e trabalho realmente relacionada a isso. Algumas vezes eu posso pensar que porque o meu trabalho não é o primeiro, meu trabalho não é tão importante. Então todo trabalho de cada um de nós
é importante. Irmão, diante então desta época de crise, muitas vezes de trabalho, de coragem, nós somos chamados a esta diferença, a sermos corajosos. E o que é ser corajoso? Ser forte e ser humilde, crer no impossível, perseverar, ter um objetivo constante. Ser humilde, trabalhar de forma voluntária, autorrenúncia, amor incondicional, trabalho também incondicional, servindo assim a Deus. Nós vamos ficar em pé agora, nós vamos orar a Deus. Oração, irmãos, pedindo para que possamos ser usados pela obra do Senhor. Esse seja o nosso desejo. Coragem não apenas para o dia a dia, para enfrentar as batalhas do dia a dia, mas coragem para ser um servo do Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque realmente só na presença do Senhor podemos ter a vitória, podemos ter alegria. Não sei, ó Pai, a luta que cada um está enfrentando, mas te peço que o Senhor Deus dê coragem, dê força a cada um, ó Deus. E principalmente, ó Deus, nos dê condição de enxergar o teu chamado para as nossas vidas. E nos dê condição, ó Deus, de praticar, ó Deus, e de viver segundo esse chamado. O Pai nos abençoe, nos fortaleça, ó Deus. Nos faça compreender, ó Deus, que somos pessoas que são parte do teu corpo e que devemos estar sempre, ó Deus, vigilantes, atentos, buscando lutar pela fé, lutar, trabalhar pela tua causa, ó Deus. Ó Pai amado, o Senhor mesmo fale conosco, ó Pai, mais uma vez, acrescente nos nossos corações a tua palavra e venha fixar esta palavra, ó Deus, nos nossos corações, ó Deus. Dá-nos esta atenção, ó Deus, dá-nos este desejo de te servir. Oramos em nome de Jesus.